Vou apresentar hoje pra vocês uma obra bastante violenta e sangrenta. Se você curte mangás assim, então o que não falta nessa obra são esses elementos, porque essa obra só tem isso. Mas depois foi lançando mais capítulos, ela ficou bastante boa, saca só. Mas antes de falar sobre ela, deixa aqui embaixo o seu like, porque ajuda bastante o canal. E quer mais recomendações? Então se inscreva no canal. Depois desse vídeo dá uma passada lá, porque você vai ver mais recomendações. E não se esqueça de ativar o sininho. Bora! E aí, beleza? Eu sou o Sledari. Como eu falei agorinha sobre esse mangá, no começo eu não estava gostando dele, porque, cara, era só violência. Muito sangue, cada capítulo só tinha isso. Eu curto bastante essas obras violentas. Mas este chegou em um ponto que eu falei, chega, eu já estou de saco cheio disso. Cada capítulo era sangue, violência, sangue e violência. Eu pensei, pô, podia pelo menos um capítulo meio relaxante, né? Porque tudo tem seu limite. Fica cansativo pra caramba, na minha opinião. Mas não tinha isso. Mas mesmo assim, ainda estava lendo e acompanhando cada capítulo que ia lançando. Mas chegou no ponto, eu comecei a gostar bastante. E com isso eu resolvi, né, fazer um vídeo, né? À toa que eu estou aqui falando dele. E essa obra, pra quem não conhece, ela é sobre vingança. Que aposto que muitos de vocês adoram obras assim. E obras que são com foco mais em vingança são obras, vamos falar, bastante exagerada. E exagero é o que não falta também nessa obra. Principalmente a vingança que ele fez com essa família. Que, meu Deus, ele é um baita de um psicopata. E observação, ele é o herói. Pra você ver, esse cara mega dark é o herói. E aproveitando esse gancho, se você gosta de obras assim, tem essas duas obras que eu até falei no canal. Uma de vingança, que tá até lançando um anime, que é desse herói da cura, o Hero of Healer. E esse daqui que é o do protagonista, muito dark e sem frescura. Pra você acessar esse vídeo é só clicar no card aqui em cima. Vai lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E voltando, vou confessar que eu sou tipo uma pessoa que lê ou assiste animes. Muitas das vezes é por causa da capa. Tipo, se eu olhei pra uma capa que eu achei irado o visual, eu vou procurar saber sobre essa obra. E esse foi exatamente assim. Quando eu me deparei com essa capa desse mangá, eu já achei muito irado. Dá uma olhada só nesse protagonista. Fala que não é irado. Eu achei ele irado. Apesar de ter essa cara de baita de um psicopata do caramba. Eu esquecendo dessa princesa traíra chamada Victoria, que é bem um nome de princesa mesmo. Falando aqui, obras com essa temática de vingança, de pessoas traindo e essas coisas. Ela, até no momento de obras que eu conheço, que fez essa baita dessa trairagem, dessa coisa horrível que ela fez, ela foi a única que eu, mesmo assim, continuei gostando dela pra caramba. Apesar dela ainda ser uma filha da mãe. Mesmo assim, eu não me importava com isso. Porque, novamente, dá uma olhada só. Esse visual dela que eu achei também iradíssimo. Mó cara de sádica, psicopata. Eu vou até parar de falar esse nome porque todo mundo nessa obra é um psicopata. O autor gosta mesmo de personagens assim. Ela, apesar daquele jeito que eu falei, doentia, ainda gosto bastante dela. Porque sempre ela, quando aparece, rouba a cena e também dá um grande destaque na história, que eu acabo gostando demais. Apesar que ela é mesmo um grande destaque na história. Sempre gira em torno dela e do herói querendo vingar dela. Que caramba, a trairagem dela foi nem um pouco leve. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história. Como de costume, que gosto bastante de falar, a obra tem tanto mangá quanto light novel. A light novel eu não sei nada sobre ela. Eu nem sei também se o mangá é fiel à light novel. E se você sabe sobre a novel, coloca aí nos comentários sobre ela. Então com isso eu vou falar do mangá. Como de costume, o herói foi convocado para lutar contra o rei demônio. E ao concluir essa missão dele, o que a princesa fez sobre isso? Simplesmente crucificou ele. Fez o povo todo pensar que ele ficou louco e virou o vilão. Infestou o corpo dele de ratos e fazendo esses ratos comer ele vivo. Se você prestar bem atenção nessa imagem, você percebe que não só tem ratos, também tem outros animais e um cara com machado. Que cena horrorosa. E só com isso você pode já reparar o nível desse mangá, que só vai piorando essas coisas. E no meio desse horror todo, o herói acaba perdendo a sanidade dele e começa a rir e fala que vai acabar com todo mundo. Com isso ele acaba voltando ao mundo que ele renasceu. Como até ele fala, o mundo branco. Pode-se dizer que é um lugar celestial, aqueles lugares dos deuses, porque até aparece a deusa do amor para ele. E ele
ele começa a conversar com ela e diz pra ela se ela gosta mesmo dele, vai fazer ele renascer para poder aniquilar a todos. E com isso ele começa a trajetória de vingança dele. Você vê nitidamente que a personalidade dele mudou completamente. Ele ficou doido mesmo. Mas também, né, se ele não mudasse, porque o cara sofreu bastante. Porque além dessa crucificação, você vê depois que a princesa mandou matar todo mundo do vilarejo dele, inclusive a irmã dele que estava grávida. Depois de um ano ele volta novamente. E agora eu vou dizer, e talvez você também se pergunta, do porquê a princesa fez isso com o herói. É uma coisa bem simples. Recapitulando de novo, a princesa é uma sádica tirana. Então, na primeira vez que ela viu o herói, ela falou que mesmo ele sendo simples, ele tinha um olhar penetrante que fez ela logo se apaixonar de cara. Então ela queria fazer ele todo dela. Vamos dizer, aquela coisa, né, virar o cachorrinho dela. Ele não quis e ela fez isso com ele. E ainda por cima ela enganou todo o povo do reino com essa carinha santa dela. Mas você sabe, né, de santa ela não tem nada. Que nem quando, do nada, só porque ela não gostou do vestido dela de casamento, ela começou a dar um monte de chibatada na empregada dela. Aí depois ela volta normal, como se tivesse nada acontecido. Mas mesmo assim eu acabo gostando bastante dela. Não pela personalidade dela, já vou avisando. E sim por causa do visual dela e do estilo dela. Eu acabo tendo muitos personagens favoritos, personagens que eu acabo gostando no anime por causa do visual deles. E ela é uma dessas. Vou voltar e vou falar que a vingança que o protagonista fez com ela, rapaz, e essa foi só a primeira vingança. Eu nem quero imaginar qual é a segunda. Porque ele mesmo, quando se vingou dela, falou que ia voltar novamente. Eu acho bastante pesada, mas muito pesada mesmo. Porque a diferença é que a vingança desse herói, o herói da cura, faz aquelas coisas horríveis, né? Com as mulheres que acaba afetando mais o psicológico. Já ele não quer saber disso. Ele quer ver sangue, chacina, membros sendo arrancados. E fora que ele é bem sagaz com as tramas dele. Pelo menos eu reparei isso. E ele na hora do casamento da princesa, com esse cara que eu acho bem engraçado, porque ele é baita de um bebê chorão que quer saber só da mãe dele. A princesa até fala que só se casou com ele mesmo só por causa de poder. Ela quer ter poder e status para poder governar o reino todo. E também você percebe muito que ela se preocupa bastante com beleza, por causa que ela comenta muito sobre isso em relação a ele. E ela até fala, se o filho nascer feio, ela vai ter que matar o filho. Rapaz, é sem comentário. Na hora que ele aparece no casamento, já vai rolando muito sangue. E ele acabou impedindo todos de saírem do lugar com a magia dele. Pra poder ver, né, como até ele fala, o show dele. Ele não fala muito das magias dele, mas você percebe que as magias dele são bem overpower. E também que praticamente o protagonista ele é imortal, porque ele foi esfaqueado várias vezes, ele não morre. Ele ainda por cima faz uma pose quando é esfaqueado, dá uma olhada só. Está vendo essa cavaleira? Que, meus amigos, ela se deu muito mal nessa história. Ela é obcecada pela princesa. E não importa o que for a ordem da princesa, ela vai executar essa ordem. E o herói sabia disso e lançou uma magia nela, fez ela espancar a princesa. Só com um murro na cara, fazendo quebrar todos os dentes dela e arrebentar a cara dela toda. E depois o protagonista, para vingar a morte da irmã dele, cara, essa daí foi de doer. Lançou a magia que fez destruir o estômago dela, tipo, explodiu o estômago da princesa e reconstruir de novo, com a magia de cura. E a princesa sofreu. E como eu falei, essa só foi a primeira vingança dele. E agora que começa a sessão de sofrimento dessa cavaleira. Porque depois que o herói faz aquele todo showzinho dele e vai embora, a princesa estava nem aí. Ela só queria descontar a raiva dela. E mesmo se fosse tudo obra do herói e da magia dele, descontou tudo nela. Pobre cavaleira. E fora que mais pra frente o herói fez algumas coisas com ela que ferrou com ela mais ainda. Foi que o protagonista novamente lançou uma magia nela, só que dessa vez foi de ilusão, fazendo ela imaginar que o protagonista fosse a princesa. Então, aproveitando disso, fala que se ela completasse essa última missão, ela seria perdoada. Então ela vai fazer essa missão, só que é matar umas pessoas, principalmente as nobrezas. Mata essas pessoas, princesa. De verdade, ao descobrir isso, fica todo
totalmente com raiva, porque eram pessoas importantíssimas. Então, cansado dela e aproveitando que a população também estava com raiva por causa que queria resposta do que tá acontecendo, essa confusão toda. Então, ela coloca a culpa toda nessa cavaleira, dá ela pra população, para as pessoas descarregar o ódio todo nela. Então, imagina o horror que foi. Até o herói faz uma piadinha com isso. Se aproveitando, tem que dar os parabéns para os tradutores, porque eles colocaram várias piadinhas e trocadilhos, melhorando mais ainda a personalidade do herói, porque ficou tipo aquela vibe de Coringa, de louco que faz várias piadinhas e brincadeirinhas. Então ficou exatamente assim. Você vai vendo que nenhuma pessoa do reino, a nobreza no caso, ninguém presta. Que vai mostrando flashback de algumas pessoas, o que ela fez no passado. Que o protagonista se vinga de todo mundo que fez essas maldades. Todas as vinganças foram muito pesadas, principalmente dessa mulher. Eu vou dar destaque em duas, que foi dessa família de canibais que, meu Deus, que coisa horrorosa foi aquilo. E também que coisa horrorosa que eles faziam. Deixou o pai todo abalado. Mas também, né, ele é um tremendo de um filho da mãe. O que ele fez com o protagonista? Incendiou a vila dele. E as pessoas dessa vila, que eu falo aí mesmo, bem feito, foi mais do que merecido. Uma coisa que eu vou falar agora, que envolve toda essa vingança dessa vila, é que vocês percebem que a vingança toda que ele vai fazendo não é só por causa dele, também é por causa das pessoas inocentes que foram pegos na mão dessas pessoas, filhos da mãe e das realeza. Como a vingança que ele fez nessa vila foi por causa dessas pobres crianças que, cara, coitada delas, na moral, coitada mesmo. E a vingança que ele fez com essas pessoas desse vilarejo, pra mim foi a vingança mais inteligente que ele fez. Por isso que eu falo que eles mereciam. E também chega num ponto que você vai vendo essas vinganças e você vai falando, cara, isso não é mais vingança, praticamente ato de brutalidade, uma chacina. Quando ele fez a primeira vingança lá com a princesa, ele voltou pro vilarejo dele todo destruído, começou a ter umas ilusões da irmã dele, pensando sobre a irmã dele. A irmã dele não queria toda essa brutalidade, essa vingança. Ela só queria que o herói vivesse tranquilamente. Então ele, pensando nisso, fala que praticamente ele só tá fazendo isso por causa que ele quer fazer isso mesmo, não é pelas pessoas que sofreram. Depois que a princesa dá uma sumida na obra, esse daí que foi o motivo que fez eu acabar não curtindo muito a obra, meio que tinha acabado um pouco o meu hype. Mesmo com essas vinganças ainda não curtindo e estava lendo só por ler mesmo. Mas aí foi vindo esses últimos capítulos que eu posso até falar, no momento dessa parte dessa cavaleira, até o último que foi lançado até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu comecei a voltar a gostar bastante, porque né, acabou voltando novamente a princesa Victoria. E até mostra os ex-parceiros do herói, que parabéns novamente, autor. Você só faz personagem filho da mãe, só personagem traíra, meu Deus. Posso falar que ela nem tanto, porque pelo que eu percebi, ela recebe ordem diretamente do rei. E ela é uma sacerdotisa que demonstra um jeito pra princesa de fazer o herói virar o cachorrinho dela. Você percebe que ela possui um poder de lavagem cerebral. E nesse alvoroço todo que acabou rolando, a Victoria acaba recebendo uma carta do rei falando pra ela virar o sacrifício para apaziguar a fúria do herói. E também acaba rolando outras reviravoltas também. E nesses capítulos que estão por vir, vai ter bastante doideira nele, hein? Então, com esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. E eu recomendo bastante essa obra para quem curte umas obras com violência, porque ela é essencial para você. Então, obrigado para quem viu até aqui. E não se esqueça do like e também se inscrever no canal, para você não perder mais recomendações. Aproveita também, dá uma passadinha lá. Obrigado novamente e até o próximo vídeo. Fui!